Então, nesse processo 508-3351, depoimento do senhor Júlio Gerim de Almeida Camargo. Senhor Júlio, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Tenho conhecimento que o senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Esse acordo cobre o senhor em relação a eventuais declarações autoincriminatórias que o senhor tiver que prestar. Normalmente, como testemunha, o senhor não teria obrigação de revelar fatos, crimes que o senhor eventualmente participou. Mas como o senhor tem esse acordo de colaboração, então isso não se aplica, o senhor é obrigado a revelar tudo, certo? Certo. E falar sempre apenas a verdade. Com isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Júlio. Boa tarde. Você pode informar sua profissão, a empresa que trabalhava? Eu sou empresário, titular de 3 empresas de assessoria e representação comercial. Fui membro do conselho da empresa Toyo Cetal. Deixei esse cargo aproximadamente 2 meses atrás e hoje sou consultor dela. Você tem ciência no âmbito da Petrobras de existência de um cartel de empresas? Desconheço, nunca participei. Não escutei? Desconheço, nunca participei. Você lembra do clube de empresas? Não me lembro, não atuei, já descrevi em outras oportunidades, mas gostaria de mais uma vez repetir que a minha atuação, principalmente com a Toyo Japão, era uma atuação de conciliar financiamentos japoneses e como contrapartida obras. Então, isso resultava numa negociação direta com a Petrobras. De maneira que eu, nem pela Toyo Japão, nem nos outros contratos onde participei, com a Camargo Correia, com a Cetal Aligás, nunca tive conhecimento e nunca participei de nenhuma reunião do chamado clube. Você tem ciência de pagamento de vantagens devidas no âmbito da Petrobras para os diretores? Sim, tenho ciência na área de engenharia e na área de abastecimento. Pode esclarecer, por favor. Havia uma regra do jogo onde havia a cada contrato discutido e negociado uma participação da engenharia, valores aproximados de 1%, e na área de abastecimento em valores aproximados de 1%. Esses valores eram flexíveis, não eram exatamente esses valores, e muitas vezes eram negociadas por valores abaixo desse. Eu, pessoalmente, nunca me comprometi com valores superiores a esse 1%. E com quem que se tratava isso na Petrobras? Na área de engenharia, com o Dr. Renato Duque, Dr. Pedro Barusco. Na área de abastecimento, com o Dr. Paulo Roberto Costa. Essas eram as 3 pessoas. Com o Paulo Roberto Costa, como que eram feitos esses pagamentos? Operacionalizados através do seu Roberto Youssef, que trabalhava com o seu Janene e fazia toda a operação de pagamento, e depois, com o falecimento do deputado Janene, o doutor Paulo indicava o Youssef para que contactasse com a gente, e nós fazíamos junto com ele a operacionalização do pagamento. E de concreto, como que era feito? De concreto, tinha-se um valor a ser pago, eram dadas às vezes contas, no caso do Dr. Paulo Roberto, sempre contas no exterior. Essas contas
a titularidade, salvo equívoco, eram do senhor Alberto Youssef, onde eram depositadas, e ato seguinte, eu não sei como era feito o prosseguimento dessa operacionalização. Já operacionalizou por meio das empresas GFD, MO Consultoria, Empreiteira Rigidez? Sim, operacionalizei através da empresa GFD, uma operação descrita no meu depoimento, numa operação que contemplou as sondas de perfuração e onde eu utilizei a empresa GFD para que fossem feitos os pagamentos. As outras empresas não utilizei. Os valores da vantagem devidas, você acertava com Paulo Roberto Costa ou com Alberto Youssef? Com Alberto Youssef. O Paulo indicava, havia uma tratativa com o Paulo sobre os valores que deveriam ser pagos, e ato seguinte eu conversava com Alberto sobre como operacionalizaríamos esse pagamento. Você sabe informar se a Engevix pagou propinas nesses contratos celebrados com Petrobras? Não sei informar, porque não tive, infelizmente, nenhum relacionamento com a Engevix. Você sabe como que essas empresas operavam nas licitações? Por encaminhamento de listas para a diretoria de serviço, abastecimento, sabe dizer sobre isso? Perdão, não entendi a pergunta. Na fase de licitação, sabe dizer se as empresas, como que elas negociavam com a Petrobras, se tinha listas para serem convidadas, se a licitação era feita de forma correta, se já tinha algum tipo de vício? Não posso colaborar nesse ponto. Nada mais. Dos defensores, perguntas? Boa tarde, doutor Júnior. Boa tarde. Ontem o senhor já respondeu algumas perguntas, então vou ter que ser um pouquinho repetitivo, peço desculpas ao senhor, mas é que traçam duas ações diferentes, então fazendo as perguntas. Estou à sua disposição. O senhor, quando prestou depoimento na sua colaboração ao Ministério Público, o senhor fez uma referência, até carinhosa, ao Alberto Youssef, no sentido de que ele era um garoto de leva e trás. O senhor podia explicar isso? O que significa esse leva e trás? Como o senhor falou muito bem, ontem eu já descrevi essa função do Alberto, que leva e traz o que seria. Havia uma negociação com o diretor da Petrobras, ele indicava ao Alberto que procurasse a empresa com quem ele conversou, o Alberto procurava essa empresa, operacionalizava o pagamento, e entendo eu que o Alberto reportava ao diretor que aquele pagamento ou aquele compromisso havia sido cumprido. Dentro daquilo que o senhor conhece, de tudo que está sendo investigado, o Alberto atuava de uma forma subsidiária, então, ao Janene e ao Paulo Roberto, ou seja, ele não tinha nenhum poder de decisão sobre a Petrobras ou sobre a forma como isso era feito. No meu caso, não. No meu caso, eu tinha um contato direto com o diretor Paulo Roberto, de maneira que nunca usei os serviços do senhor Alberto Youssef para que pedisse qualquer favor ao diretor. De maneira que, no meu caso, sempre as minhas tratativas com o senhor Alberto eram no sentido de operacionalizar a liquidação dos compromissos. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado. Outros defensores? Só uns esclarecimentos muito rápidos aqui do juízo. Pois não. O senhor
ingressar, vamos dizer, a sua participação nessa contratação ocorria antes da contratação da Petrobras pela empresa ou depois? Já começava antes. Já antes, no caso da Toyo Japão, por exemplo, havia desde a identificação do projeto, havia uma conversa com a Petrobras para saber se esse projeto era um projeto de interesse da Petrobras que fosse financiado. No momento que havia uma manifestação de interesse, começava uma negociação com a área financeira para se estipular todas as condições, garantias, e superada a área financeira, então era escolhido um consórcio esse mais ou menos de comum acordo entre a Toyo e a Petrobras, porque a Petrobras fazia questão dela saber quem seriam as empresas para medir a capacitação técnica e financeira da empresa, e aí então começava-se uma discussão técnica comercial do escopo e do preço. Em várias contratações que o senhor participou de empresas com a Petrobras, houve pagamento de propina? Houve. E por que se pagava propina? Era a regra do jogo. Ou o senhor pagava propina ou o senhor não obtinha o contrato. Mas havia alguma, vamos dizer assim, vantagem propiciada pelos diretores para eles que justificassem esse recebendo da propina, essa solicitação de propina da parte deles? A vantagem era a boa vontade na condução do processo, mas no meu caso especificamente, nas discussões comerciais foram sempre rigorosos na discussão sobre preço, de maneira que eu nunca senti que houve uma vantagem em função desse pagamento. Houve a vantagem na boa vontade na condução e na complementação das negociações. O senhor utilizou a expressão regra do jogo. Isso era realmente generalizado dentro da Petrobras, esse pagamento a esses dois diretores? Perdão, se era? Generalizado. Eu diria para o senhor que para os principais construtores era uma regra geral. Todo mundo sabia disso. Quando o senhor, por exemplo, pagou essas propinas e tal, o senhor não foi surpreendido pela solicitação? Não, houve a primeira vez, como tudo, a primeira vez tive uma conversa com o diretor Duque e depois, posteriormente, com o diretor Paulo Roberto. Os dois me comunicaram que haveria uma cobrança de 1% para a área de engenharia, o diretor Duque, e 1% para a área de abastecimento. A partir daquele momento, o que havia eram somente confirmações. Né? Bom, quantas oportunidades, aproximadamente, o senhor, vamos dizer assim, acabou, vamos dizer, negociando esse pagamento de propina com esses diretores? Quantas contratações? Excelência, salvo algum erro, mas eu acredito que em 5 ou 6 vezes. 5 ou 6 vezes? É. Bom, era só essas questões. Então eu declaro encerrado